Continuando aí no capítulo 1, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com as operações com vetores, tá? Vamos definir primeiro a adição de vetores. Só lembrando um pouquinho, né, o que é um vetor. Um vetor com origem num ponto e extremidade no outro, ele é um representante de um conjunto de segmentos equipolentes, tá? Então não se esqueçam que eu posso falar nesse vetor aqui, tá? Mas ele é só um representante de um conjunto de infinitos segmentos equipolentes. Então, ao mesmo tempo que eu pego este, eu poderia pegar este outro aqui nessa outra região aqui do espaço ou do plano, tá? Desde que ele tenha mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo que este aqui, eu poderia pegar qualquer aqui, não importa, tá? Então agora a gente vai ver como é que a gente soma. Só que, por enquanto, tá, essas operações com vetores que a gente vai trabalhar, elas são apenas representações geométricas. A gente ainda não vai fazer cálculo nesse capítulo, tá? A partir do próximo capítulo, sim, aí a gente entra em cálculo. Por enquanto, a gente só vai definir geometricamente essas operações de adição, de diferença, de multiplicação por escalar. Então, olha só. Embora a gente já tenha uma representação aqui no slide, vamos fazendo junto aqui como é que se daria esse vetor soma aqui, ó. Então, pela projeção, o que nós temos aqui, ó? Um vetor U, um vetor V e um vetor S. Então, onde esse vetor S é o nosso vetor soma do vetor U com o vetor V. Gente, a representação desse vetor S vai ser a adição, é dada pelo nosso símbolo já conhecido de adição, mais, então fica U mais V. Tá? Então, tem os dois vetores, U e V conhecidos, a adição deles vai resultar no vetor S. Olha só, tá aqui o nosso vetor U. Não importa que o desenho não seja o mesmo do slide, ali, mais ou menos. Então, aqui está o meu vetor U, que tem origem no ponto A, que tem extremidade no ponto B. Aí, digamos que eu tenho um vetor V aqui. Aqui está o meu vetor V. Aqui está o meu vetor V, que tem origem no ponto C e extremidade no ponto D. Eu não posso esquecer que esse vetor é um representante de um conjunto, então eu posso tomar outro representante que não seja exatamente ele, mas que tenha o mesmo modo, direção e sentido, mas que esteja em outra região do plano. Então, vou fazer isso de maneira a coincidir a origem desse vetor V com a extremidade do vetor U. Então, olha só, vou pegar a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, o vetorzinho V aqui. Ó, mas aqui agora tem origem no ponto B, eu posso chamar isso aqui então de ponto C. Esses dois vetores aqui são equipolentes. Né? Eles representam o mesmo conjunto de segmentos equipolentes. Então, esse representante aqui é o mesmo eixo aqui. Eu posso tomar vetores equipolentes para fazer a representação. Estou fazendo isso para a gente poder fazer a representação geométrica do vetor soma, tá? Geometricamente, eu vou representar a soma de U mais V como sendo um vetor S que tem origem na origem do primeiro vetor e extremidade na extremidade do segundo vetor. Então, ele vai ter origem no ponto A e extremidade no ponto C. Esse vai ser o meu vetor soma U mais V. Entenderam? Muito bem. Da adição, a gente tem algumas propriedades que a gente tem que levar em consideração, tá? Nós temos 4 propriedades. Propriedade número 1. Primeira propriedade, a propriedade comutativa. Significa dizer que não interessa a ordem que tu soma os vetores. Se eu faço U mais V, ou se eu faço V mais U, eu acabo tendo a mesma representação geométrica. Então, se eu fizer U mais V, ou se eu fizer V mais U, eu vou acabar tendo a mesma representação geométrica do S. Esse eu vou mostrar para vocês geometricamente, tá? Levando em consideração o vetor U, que vai de A até B, né? Considerando a sua direção, seu modo, seu sentido, e também o vetor V. Só que agora eu vou fazer o contrário, ó. Aqui nós fizemos dessa ordem, U mais V. Aqui eu vou fazer V mais U. Então, eu vou pegar um vetor V, vou colocar o vetor V aqui, essa posição pode ser.
Aqui está meu vetor V. Mais U. Então, lembrando, ó, eu vou somar o vetor V ou vetor U. Então, eu vou pegar a origem do vetor U e vou fazer coincidir com a extremidade do vetor V. Então, onde é que vai estar o meu vetor U? Vai estar assim, para cima, né? Mais ou menos, estou tentando manter aqui. Vai estar assim. Aqui estaria o meu vetor U. Onde é que estaria o meu vetor S? Origem da origem do primeiro vetor, aqui, e extremidade da extremidade do segundo vetor. Então vai estar aqui, o vetor S. Nota que, se eu tivesse um traço perfeito aqui com a mesma direção, modo e sentido, esse vetor S tem que ser equivalente a esse, porque é o resultado da operação de adição, que não importa a ordem para nós, por isso nós dizemos que ela é comutativa. A segunda propriedade é a propriedade associativa. Associativa é quando tu tens mais dois vetores, tá? Então tu vais associá-los de forma diferente. Por exemplo, eu vou somar o vetor U, o V e o W. Eu tenho três vetores para somar. Então eu vou somar dois deles primeiro, né? E depois o resultado dessa soma, desses dois, eu somo com o terceiro vetor. Então eu posso associar essa soma de maneira diferente, ó. Eu posso primeiro utilizar o resultante de U mais V, seria o meu S, por exemplo, e somaria com o vetor W. Ora, mas eu poderia associar também de maneira diferente, ó. Eu tenho U, o V e o W. Eu poderia fazer o vetor U somado com a resultante de V e W. E aí, por ter a propriedade comutativa, a gente ainda poderia inverter essas ordens aqui de U com V, fazer V mais U e ainda associar de outras maneiras, tá? Então, associativa. Ok, pessoal? E ainda temos a terceira propriedade, que é a unicidade do vetor nulo. Lembrando que o vetor nulo é um zero, com a setinha aí em cima, que é aquele vetor que tem módulo zero, e eu posso somá-lo com um vetor V qualquer, digamos um V não nulo, tá? Então eu vou somar com um vetor V. Pela primeira propriedade, eu posso comutar, ou seja, eu posso trocar a ordem da adição, e o resultado de um vetor somado com um vetor nulo vai ser sempre este próprio vetor. Ok? Quarta e última propriedade da adição é a existência do elemento oposto, que é o vetor oposto. Tá? Também, voltando a lembrar a definição de vetores opostos. Dois vetores são opostos quando eles possuem mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos, sentidos contrários. Então, olha só, se eu somar um vetor V com o oposto dele, se fizermos uma notação de oposto, de vetor V, a gente pode usar a notação de menos V para sentido oposto. Né? Então, o menos V é o oposto ao vetor V. Se eu somar V com o seu oposto, ou ainda, pela propriedade número 1, a comutativa, eu posso pegar o oposto de V e somar com V, isso gera o vetor nulo. Então, sempre que eu somar dois vetores opostos, obtenho como resultante o vetor nulo. A quarta propriedade, tá? Que é a existência do vetor oposto. Vamos fazer geometricamente essa representação, já que nós já vimos como representar geometricamente essa soma, né? Então vamos ver geometricamente como é que essa soma de um vetor com seu oposto pode gerar o vetor nulo. Olha só, como é que a gente faz geometricamente? A gente mantém um dos vetores, por exemplo, ali eu vou manter o vetor AB, vou refazer o desenho aqui. Então, mantenho o vetor AB, origem no A, extremidade no B. Quero somar o AB com o BA, então estou fazendo isso aqui, ó. AB, vetor, mais o BA, que é o menos AB. Escrever isso é o mesmo que escrever AB mais
BA que é menos AB. Então agora eu vou pegar esse vetor BA e vou fazer a origem dele coincidir com a extremidade do AB. Olha só, eu tenho que pegar um equipolente a ele, né? Origem coincidindo com a extremidade do AB. Onde é que vai parar a extremidade do BA? Na origem do AB. Geometricamente, lembra? Quem é o vetor soma? É aquele vetor que tem origem na origem do primeiro vetor e extremidade na extremidade do segundo. Origem na origem do primeiro é aqui, no A. E extremidade no segundo é o próprio A. Então, só esse pontinho aqui é que é o nosso vetor nulo resultante da soma do vetor AB com o seu oposto. Pessoal, vamos ver agora então a diferença entre dois vetores, tá? A diferença entre dois vetores, vocês veem que é um caso particular da soma entre dois vetores. Vamos somar, vamos calcular a diferença entre U e V. E nós vamos chamar o vetor resultante dessa diferença agora, tá? De vetor D. Então, o vetor D vai ser o resultante da diferença U menos V. O que é U menos V? Essa diferença U menos V, eu poderia reescrevê-la da seguinte forma, ó. É a soma do vetor U com o vetor oposto, o vetor V. Então, na verdade, quando eu faço essa diferença, eu faço uma soma. Olha só, vamos olhar para a projeção aqui do slide. Aqui eu tenho vetor U e vetor V. Geometricamente, eu também posso ter duas formas de representar uma soma de vetores, tá? O método anterior que nós vimos é um método que nós mantínhamos um primeiro vetor fixo e no segundo vetor fazíamos a origem dele coincidir com a extremidade do primeiro. Então, recapitulando aqui, rapidinho. No primeiro a gente fez assim, U mais V. Então, nós pegávamos o V, colocávamos a origem do V coincidindo com a extremidade do U e o nosso vetor soma tinha a origem na origem do primeiro vetor e extremidade na extremidade do segundo vetor. Tá? Método de polígono que nós chamamos. Tá? Nós também temos o método do paralelogramo. O método paralelogramo de representação geométrica, que tem que gerar o mesmo vetor, né, equivalente a esse, é o seguinte, ó. Mantemos o vetor U, tomamos um equivalente ao vetor V, fazendo a origem desses dois vetores coincidirem. Então, ao invés de pegar o vetor V com origem na extremidade de U, eu pego origem com origem. Aqui o meu vetor V. Agora, esses dois vetores aqui, eu considero como sendo os dois lados de um paralelogramo. Então, a gente pode fechar aqui, ó, fazer tracejado, eu vou fechar um paralelogramo, né, que tem os outros dois lados paralelos a esses vetores. Fechei esse paralelogramo. Tá? E onde é que está o meu vetor soma? O meu vetor soma está com origem na origem dos dois primeiros vetores somados e extremidade lá no vértice oposto às origens. Então, esse aqui dá o meu vetor soma. Nota que eles têm que serem equivalentes. Tá? É só uma representação geométrica diferente, mas os vetores resultantes têm que ser os mesmos. Tá? Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês, por esse método aqui também, como é que eu posso fazer a diferença entre vetores, como sendo um caso particular da soma de vetores. Então, ali a gente fez U mais V gerando S, que é o vetor soma. Agora a gente vai fazer U menos V. Tá? Então, agora nós queremos fazer isso. Vetor U menos V. Vou manter o vetor U, porque eu vou fazer uma soma. U com o oposto de V. Então, eu faço o vetor U, mantendo mais ou menos aqui o vetor U. Aqui está o U. Eu vou somar com o oposto de V. Quem é o oposto de V? Ora, se esse aqui é o meu V, o meu oposto tem que ter o mesmo tamanho, que é o mesmo módulo, a mesma direção, porém em sentido contrário. Então, até vamos fazer aqui primeiro. Ó. Se o meu V é esse aqui é o meu V, então o meu menos V vai ser esse.
Então, eu vou fazer o quê? Eu quero somar U com menos V, origem do V coincidir com origem do U, pelo método do paralelogramo. Então, tá aqui o meu menos V, ó. Menos V. Pelo método do paralelogramo, nesse caso é o resultante da soma, né? Porque eu estou somando dois vetores, eu tenho que fechar o paralelogramo que tem esses dois vetores como seus lados. Vou pontilhar aqui. Fecho o paralelogramo. Ó, o resultado dessa soma é um vetor que sai da origem de U e V e chega no vértice oposto do meu paralelogramo. Então, esse aqui é o vetor soma de U com menos V, que nós estamos chamando de vetor D. Então, quem é o D? É uma soma de U com menos V, ou seja, é uma diferença, U menos V. Ok? Pessoal, a gente encerra por hoje.